questão que a gente vai começar fazendo aqui. Vamos entender o que significa ter um vendedor que está 100% alinhado. Vamos entender desse vendedor o que é resultado para você e para ele, na mente dele. Também para isso, deixa eu colocar isso bem formatado aqui, vai ficar bom visualmente. Beleza. Então, tá vendo? Esse vendedor, o que é um vendedor na sua empresa? Eu sei que pode parecer óbvio, tá? Mas um vendedor é aquela pessoa que está na empresa, mesmo sendo óbvio, não é assim que funciona em todo lugar, tá? É aquela pessoa que está na empresa para vender. Não é a pessoa que está na empresa que faz atendimento, que faz suporte pós-venda, não é aquela pessoa que faz relacionamento com o cliente, não é o gerente de contas que também faz vendas, não. O vendedor tem que estar com uma função única. E essa função única tem que ser a função de fazer com que saiam vendas de forma sólida. Tem que estar pensando em fazer vendas de forma sólida o tempo inteiro. E esse aqui deveria estar de cor verde. E o que não deve ser esse vendedor? Não deve ser tudo isso que eu acabei de falar. Não deve ser essa pessoa multifunção, que é essa pessoa que a gente acabou de falar. Vendedor multifunção é aquele cara que é vendedor numa parte do tempo, em outra parte do tempo ele é recepcionista, em outra parte do tempo ele é pós-venda ou faz suporte. Então ele faz 10 coisas ao mesmo tempo e não é só vendedor. Quando eu tenho um vendedor que é somente vendedor, eu começo com o passo certo para manter o vendedor 100% alinhado aos resultados. Isso é algo que tem que acontecer antes, essa definição acontece antes da contratação. Tenho que saber o que eu estou contratando, para não me confundir e eu pensar que eu estou contratando uma pessoa qualquer para fazer uma coisa qualquer. Eu estou contratando alguém que vai ter uma única missão na vida. Ah, mas se um dia precisar, esse vendedor não vai ter trabalho e vai ter um tempo livre para fazer outra coisa, está errado. Esse vendedor não pode ter tempo livre que não seja na atividades, tem que estar focalizado. Não tem que ter tempo livre nenhum, porque tantas atividades comerciais que tem que estar feitas, tem que cumprir para encher a carga horária dele. E aí você vai dizer, Ricardo, mas como que eu vou fazer que esse vendedor esteja ocupado o dia inteiro? Bom, vou responder, ele tem que ter um processo comercial que ocupe a carga horária dele, completa. Ah, mas como que eu contrato esse vendedor? Então, tem duas coisas aqui. Como eu contrato esse vendedor e eu não tenho dinheiro para contratar esse vendedor? É a primeira coisa. Vamos começar respondendo, eu não tenho dinheiro para contratar esse vendedor, ou eu não tenho estrutura para contratar esse vendedor. Se você não tem estrutura para contratar o seu primeiro vendedor do seu time remoto, tudo bem. Você vai definir para você, não para uma recepcionista, não para uma outra pessoa da empresa. Você vai definir para você. Se você não tem o dinheiro para pôr uma pessoa focada na receita da sua empresa, é você que vai fazer isso. Logo, mas esta era a primeira lógica. Eu não tenho dinheiro para contratar um vendedor. E a segunda lógica era, eu tenho dinheiro para contratar um vendedor. E se você tem dinheiro para contratar um vendedor, você tem que seguir exatamente esse plano aqui. Eu vou contratar um vendedor. Como que eu vou definir o procedimento diário dele, as atividades que ele vai cumprir? Como que eu vou organizar isso para ele ter a carga horária dele cumprida, completa, com atividades comerciais que vai trazer receita para o negócio. Muito fácil. Você vai dividir essas atividades em 3 etapas. Você vai dividir isso em atividades de pré-vendas, atividades de vendas e atividades de fechamento. Então, pela ordem não é assim, pela ordem é mais ou menos assim. Esse aqui está aqui em cima. Passo 1, passo 2, passo 3. Atividades de pré-vendas é falar com listas de interessados ou de pessoas que têm um perfil, né? Basicamente, isso é fazer cadências de atendimento. Buscar que pessoas reagem aqui para levar essas pessoas para a etapa de aqui. Para levar essas pessoas para a apresentação de vendas e levar essas pessoas futuramente, logicamente, no próximo passo para venda. Então, essa pessoa vai ter essas atividades aqui do jeito que está desenhado. Então, isso aqui é trabalho por dia todo, porque se tem 30 clientes, você gerou 30 leads, pode gerar 30 leads com tráfego pago, de forma orgânica ou com prospecção ativa. Tem 30 pessoas para abordar. Se faz 30 abordagens durante 5 dias, o que te responde, você tem um plano para levar para uma videochamada. Nessa videochamada, você tem um plano com uma apresentação de vendas que dura 30 minutos, 1 hora, uma apresentação de vendas de alta conversão, uma apresentação de vendas fazendo o sistema de vendas de alto impacto.
e no final, concluindo, vende 7 na semana, acaba de encher uma pessoa, o trabalho dele não para nunca mais, não tem tempo de fazer tudo, é mais. A melhor coisa ainda é dividir isso com automações, dividir essa parte das cadeias com automações ou com uma etapa de pré-venda, com uma pessoa que está só ocupada para fazer pré-venda e outra pessoa que faz a parte de vendas. Ou, inclusive, dividir em 3. Uma pessoa faz só pré-vendas, outra pessoa faz só vendas e outra pessoa faz fechamento e gestão do time. Então, isso pode ser dividido de uma forma muito extensa e transformando cada etapa do processo num especialista. Então, trabalho tem trabalho para prospecção, para processo comercial, para uma pessoa, para 2 e para 5. O que acontece? Como que eu devo contratar esse vendedor, se eu tenho dinheiro para contratar um vendedor para fazer esse processo todo? Eu tenho que contratar um vendedor para que esteja 100% alinhado. Esse vendedor tem que ter algumas características especiais. E aí que vem o interessante, falando sobre as características do vendedor. E talvez a coisa mais interessante desse vendedor, que tem mais perigo, ou que talvez mais vezes eu vejo que se comete negócio sobre isso, é não contratar alguém que tem 2 condições básicas. Condição número 1, é capaz de seguir um processo. E condição número 2 desse vendedor, ele tem fome, né? Ele tem fome, vou dizer aqui, vontade de ganhar. Né? Ele tem vontade de ganhar. Se eu tenho alguém que tem vontade de ganhar e que é capaz de seguir, ganhar dinheiro, tá? E tem capacidade de seguir um processo, né? E aí ainda vou adicionar aqui outro ponto, né? Se eu tenho essa pessoa aqui e essa pessoa é treinável, tem um perfil de pessoa que pode ser treinada, ele pode não ter tanta experiência na minha área, mas minha área tem que ser algo que seja do gosto dele. Minha área, meu negócio, tem que ser do gosto dele. Por exemplo, se você está no mundo das finanças, esse vendedor tem que ter um gosto, um interesse por finanças, de alguma maneira. Se está na área de férias, por férias, imóveis, sei lá, qualquer setor, ele tem que ter alguma forma, uma afinidade pessoal com a área de atuação com o negócio. Então, se eu tenho essas coisas aqui, eu vou tender a ter um alinhamento. Mas, Ricardo, um alinhamento não é uma garantia de que essa pessoa não vai me gerar prejuízo. Pode não me gerar resultado. Bom, para garantir que essa pessoa te gere um resultado com 100% de chances de dar certo, só tem uma forma. Essa forma não é complicada. Provavelmente já pensou nisso, inclusive, em algum momento. Para ter 100% de certeza, 100% de certeza que essa pessoa vai entregar o resultado, o que tem que ser feito é contratar quem dá resultado. Então, e como contrata alguém que dá resultado? Com um bom processo seletivo. Finalmente, você vê, a gente está falando todo o tempo inteiro de 2 coisas. Coisa número 1, processo comercial. Coisa número 2, processo seletivo. Quando eu falo processo comercial e processo seletivo, estou falando de metodologias, sistemas. Né? Um processo é quase que um sistema quando está bem estruturado, bem desenhado. Basicamente, estou falando em ter um sistema, procedimento, uma sequência de atividades que, através delas, eu me garanta de que a pessoa vai entregar algum resultado específico. E se eu tenho uma pessoa que eu quero ter certeza que me dá resultado, essa pessoa tem que ser capaz de seguir um processo e tem que ser capaz de seguir um processo, que é o processo comercial e processo seletivo. E esse processo seletivo eu só vou contratar, somente vou contratar se essa pessoa se paga. Então, Ricardo, você só vai contratar se essa pessoa coloca dinheiro no seu bolso, exatamente. Você não é obrigado a contratar, o processo seletivo é para selecionar. Então, você recebe candidatos, e aquele candidato que durante o processo faça, por exemplo, uma venda, te provou que é capaz de vender seguindo o processo. Então, você já pode contratar, porque seguindo um processo seletivo de 5 dias, de 10 dias, você fez uma venda, você já sabe que no mesmo ritmo, seguindo o mesmo processo, vai te fazer mais vendas. E aí você precisa de um processo que esteja validado. Um processo comercial das etapas e o processo comercial não somente em etapas, mas também em resultados. Validado. Então, eu preciso saber que é validado, o passo a passo é possível e que o resultado é certo. Então, se eu tenho um método comercial e eu tenho um método de seleção que me garante eficiência total,
eu somente vou contratar vendedores que estão 100% alinhados com resultados.